Existe um momento, no clímax de um debate sobre fé e razão, que todo cético conhece intimamente. É um momento quase teatral. De um lado da arena, o inquiridor apresentou seus argumentos: o problema do mal, a ocultação divina, as contradições científicas, o peso esmagador da ausência de evidências. Do outro lado, o fiel, encurralado pela lógica, parece prestes a capitular. E então, algo mágico acontece. Uma calma transcendental toma conta de sua face. Um leve sorriso, uma mistura de piedade e sabedoria ancestral se desenha em seus lábios. Ele respira fundo, olha nos seus olhos, e com a gravidade de um mestre zen prestes a revelar um koan, ele lança sua arma secreta. Não uma afirmação, mas um paradoxo, uma negação seguida por uma afirmação. Deus não existe. Deus é. O debate morre. A partida de xadrez não foi apenas virada, o tabuleiro foi lançado para outra dimensão. O cético, com suas ferramentas grosseiras de existência e não existência, foi informado de que estava fazendo as perguntas erradas o tempo todo. Esta não é apenas uma resposta, é a anulação da pergunta. É o argumento que se pretende tão profundo que torna todo o resto irrelevante. Hoje, vamos fazer o que poucos ousam. Vamos levar essa afirmação a sério. Vamos tratar a frase "Deus não existe, Deus é", não como um clichê de quem desistiu de pensar, mas como o mais profundo dos insights da teologia apofática popular. Vamos conduzir uma autópsia desta joia da retórica, com o título do próprio argumento. Vamos investigar a profundidade gnóstica por trás da frase "Deus é" e sua misteriosa negação precedente. Comecemos pela primeira parte, a negação. Deus não existe. À primeira vista, é uma concessão surpreendente. Finalmente, pensa o cético, chegamos a um acordo, fim do vídeo. Mas a audácia da manobra está no que vem a seguir. Esta não é uma admissão de ateísmo, é um pivô retórico, uma tentativa de elevar Deus a uma categoria tão rarefeita e especial que ele se torna imune às regras normais da lógica e da evidência. O que o proponente desta frase está tentando fazer é um movimento clássico da teologia negativa ou apofática, uma tradição que remonta a místicos como o Pseudo-Dionísio, o Areopagita. A ideia é que Deus é tão transcendente, tão totalmente outro, que qualquer coisa que possamos dizer sobre ele, com nossa linguagem limitada, é, por definição, falsa. Não podemos dizer o que Deus é, só podemos dizer o que ele não é. O apologista de esquina que diz "Deus não existe" está, sem saber, canalizando essa tradição. Ele está tentando dizer, você, cético, procura por Deus como se ele fosse um objeto no universo, um planeta, uma cadeira, um bule de chá celestial. E nesse sentido, você está certo. Deus, como um objeto que existe entre outros objetos, não existe. É uma jogada brilhante. Em um único movimento, ele pretende desarmar toda a crítica cética. A falta de evidências para a existência de Deus, irrelevante, pois ele não existe nesse sentido. As contradições da ciência com a Bíblia, irrelevante, pois a ciência lida com o mundo dos fenômenos existentes e Deus está acima disso. O problema do mal, uma questão terrena sobre o mundo da existência que não toca à essência do ser. Ao negar a existência de Deus, o fiel tenta mover os postes do gol para fora do campo, para fora do estádio e para uma dimensão paralela onde apenas ele tem acesso. Deus se torna infalsificável, mas essa fuga para a abstração cria um problema fatal. Se um ser está verdadeiramente para além da categoria da existência, qual é a diferença funcional entre esse ser e um ser que não existe de todo? Um conceito que não tem atributos, que não interage com o mundo da existência e que não pode ser descrito ou detectado, é indistinguível do nada. E mais importante, o crente quer as duas coisas.
Ele quer um Deus abstrato e filosoficamente sofisticado que não existe para se proteger da crítica cética. Mas ele também quer um Deus pessoal e intervencionista, que existe o suficiente para ouvir suas orações, para realizar milagres, para encarnar como um homem na Judéia e para o salvar do inferno. Ele quer um Deus que não existe para fins de debate, mas que existe abundantemente para fins de consolo. É uma contradição fundamental. O Deus que é, mas não existe, não pode ser o mesmo Deus que respondeu a Moisés, que curou leprosos ou que supostamente dita o resultado de um jogo de futebol. O apologista, ao tentar ser esperto, cria um Deus com transtorno dissociativo de identidade. Isso nos leva à segunda parte da declaração, a grande afirmação, Tash, Deus é. Se a primeira parte foi a fuga, esta é a tentativa de construir uma nova fortaleza em um terreno metafísico. Depois de declarar que Deus não é um substantivo, ele tenta transformá-lo no próprio verbo. Aqui, o apologista de esquina novamente canaliza, de forma grosseira, filósofos sérios. De Parmênides, que equiparou o ser ao pensamento, a Paul Tillich, que no século XX descreveu Deus como o fundamento do ser, ground of being. A ideia de Tillich era que Deus não é um ser, mas o próprio poder do ser em si. O nosso apologista popular pega essa ideia complexa e a destila em uma afirmação de uma letra. É. A genialidade tática disso é que a afirmação se torna novamente uma tautologia. Deus é. O que isso significa? Que o ser é, que a existência existe. É impossível refutar. Como se pode argumentar contra o próprio conceito de ser? A frase pega o conceito mais fundamental e inegável da realidade, o fato de que as coisas são, e o sequestra, colando nele a etiqueta Deus. Qualquer evidência da realidade, qualquer fato, qualquer coisa que é, torna-se retroativamente uma prova de Deus. A existência do universo prova que Deus é. A existência da lógica prova que Deus é. A sua própria existência, ao questionar, prova que Deus é, pois para questionar, você precisa primeiro ser. É o argumento mais preguiçoso e, ao mesmo tempo, o mais totalizante. Ele não oferece nenhuma informação, não faz nenhuma previsão, não explica nenhum mecanismo. Ele apenas redefine uma palavra. É o equivalente a eu apontar para o céu e dizer: aquilo não é azul, aquilo é Gleborp. E a partir de então, toda vez que virmos o céu, eu direi: veja, prova de Gleborp. A frase Deus é não nos ensina nada sobre Deus. Ela apenas nos ensina sobre a determinação do crente em renomear a realidade para que ela se ajuste à sua crença. Tendo dissecado a ginástica verbal do paradoxo Deus não existe, Deus é, podemos agora nos voltar para a psicologia por trás dele. Por que uma manobra retórica tão evidentemente vazia é tão profundamente satisfatória para a pessoa que a emprega? A resposta é que o propósito da frase não é explicar a realidade, mas proteger a psique do crente. É uma performance de defesa, identidade e poder. A primeira e mais óbvia função da frase é a de ser uma performance de superioridade intelectual e espiritual. Ao dizer Deus não existe, Deus é. O fiel não está mais se defendendo no campo de batalha da evidência, onde ele estava perdendo. Ele está declarando que o campo de batalha inteiro é irrelevante. Ele está se posicionando acima da briga. A mensagem implícita é: você, pobre cético, com sua mente literal e sua obsessão por provas, está fazendo as perguntas infantis de um calouro de filosofia. Eu, por outro lado, ascendi a um nível de compreensão mística. Eu entendo que Deus não é algo que se prova, mas algo que se é. Sua lógica é um martelo, e você vê pregos por toda parte. Eu vejo a tapeçaria. É uma forma incrivelmente arrogante de esnobismo espiritual, disfarçada de sabedoria profunda.
É um movimento para desqualificar o oponente, não refutando seus argumentos, mas declarando suas ferramentas de pensamento como primitivas e inadequadas. O crente se retira do diálogo e se envolve em um monólogo, protegido por uma muralha de jargão pseudo-filosófico. A frase é o equivalente intelectual a um artista conceitual, que, ao ser questionado sobre o significado de sua obra, um mictório em um pedestal, responde: se você precisa perguntar, nunca vai entender. Não é uma resposta. É uma demarcação de status. Uma forma de dizer: eu pertenço a um clube de elite de entendedores e você não. A segunda função psicológica é a de ser o mais impenetrável dos escudos. A abstração é o melhor amigo do dogma. Quanto mais abstrato e indefinido um conceito, mais difícil é atacá-lo. O Deus do Gênesis, que caminha no jardim e cria o homem do barro, é uma figura concreta e, portanto, vulnerável à crítica científica e histórica. O Deus dos milagres, que intervém na física, é vulnerável à falta de evidências. Mas o Deus, que é o próprio ser, o fundamento do ser, o esse Deus é invulnerável. Ele é feito de fumaça filosófica. Ao recuar para essa definição, o crente se protege de qualquer angústia que a realidade possa lhe causar. O problema do mal deixa de ser um problema. O sofrimento de uma criança acontece no plano da existência, um plano inferior, mas Deus é, em um plano transcendente que não é afetado por tais trivialidades. A contradição entre a ciência e as escrituras se dissolve. A Bíblia é apenas uma descrição simbólica no plano da existência, da verdade última de que Deus é. A falta de evidências se torna a prova, pois um ser tão fundamental não se rebaixaria a deixar provas, como um criminoso deixa impressões digitais. A frase "Deus não existe, Deus é o refúgio final, a sala do pânico da mente religiosa, onde nenhuma evidência do mundo real pode entrar. Finalmente, a frase funciona como uma senha tribal, ainda mais exclusiva do que o simples Deus é. Ela não apenas separa os crentes dos descrentes, ela separa os crentes sofisticados dos crentes simples. O fiel que usa essa frase está sinalizando que ele não é um fundamentalista ingênuo. Ele leu alguma coisa, ele pensou sobre o assunto, ele transcendeu a fé cega dos outros. Ele tem uma fé filosófica, uma fé para adultos. É uma forma de ganhar status dentro da própria tribo, de se diferenciar da massa. Assim, quando todas as camadas de verniz filosófico são raspadas, o que sobra do grande paradoxo, Deus não existe, Deus é. Gramaticalmente, é uma contradição usada para fins retóricos. Filosoficamente, é uma tentativa de tornar uma hipótese infalsificável, fundindo-a com a própria definição de realidade. Estrategicamente, é uma manobra para fugir do debate e desqualificar o oponente. Psicologicamente, é um mecanismo de defesa, uma performance de superioridade e um marcador de identidade. A frase não é um koan zen que aponta para uma verdade mais profunda. É um beco sem saída intelectual. É uma tentativa de vencer o jogo, não jogando melhor, mas declarando que as regras não se aplicam a você. É a recusa em se engajar com o mundo como ele é, preferindo recuar para um mundo de definições nebulosas e autorreforçantes. A verdadeira profundidade não está em brincar com o verbo ser. Está na coragem de fazer perguntas sobre o que realmente existe e como podemos saber. Está na honestidade de admitir que nossas ferramentas para entender o universo são imperfeitas e nosso conhecimento é provisório. Está na beleza de uma visão de mundo que não precisa de certezas absolutas para encontrar sentido, mas que encontra o sentido na própria jornada de descoberta. A frase "Deus não existe, Deus é o som de uma porta se fechando. A pergunta "o que é a realidade e como podemos entendê-la melhor?"
É o som de um universo de possibilidades se abrindo. E a escolha entre essas duas posturas é a escolha entre o conforto da estagnação e a gloriosa incerteza do crescimento.